Você identifica então no passado uma situação global semelhante agora. Por exemplo, período que o Pacífico ficou frio de 47 a 76, e agora o Pacífico então está mostrando tendência de ser resfriado nos próximos 20 anos. Vamos admitir que esses ciclos sejam de 25 a 30 anos. Então o que você faz? Você pega os dados que você tem disponíveis. Temperatura máxima, temperatura mínima, precipitação daquele período passado. Analisa e calcula o seu risco, né? Calcula a probabilidade de ocorrência de eventos extremos. Para isso basta você ter um bom banco de dados, no caso precipitação diária, temperatura máxima e mínima diária, e você vai poder então traçar ou vai ter um resultado muito mais próximo do que realmente vai ocorrer, do que você depender de um modelo de clima que não tem os processos físicos adequados para resolver o clima. Então, eu diria que não custa muito, é só ter paciência para criar um bom banco de dados. E hoje eu espero ter a oportunidade de, talvez no início do ano que vem, de vir aqui mostrar a vocês, aos estudantes, a quantidade de coisas que já existem na internet que a gente pode usar para análises. Você sabia, por exemplo, você tem análises de 6 em 6 horas, desde 1948 até o presente? De 6 em 6 horas, quer dizer, são um conjunto chamado de reanálise de dados, mas que eles nos orientam e nos dão resultados bastante bons. Então tem muita coisa que pode ser utilizada que está na internet e associando as observações que já foram feitas no passado, você identifica. Por exemplo, eu posso dizer que este período aqui de 2010 está semelhante a 1954, 1956. Aí eu vou lá para o meu banco de dados e vejo o que ocorreu nesse período de 1954 a 1956, e certamente os resultados vão ser muito bons para efeito de planejamento. Portanto, não se preocupe muito, que, como diria Amado Superior, tudo que sobe acaba caindo, né? Então eles têm o grau de ascensão deles, mas eles mesmos vão, se não tomarem cuidado, vão decretar o descenso deles. Só queria remendar aqui com um comentário, uma das coisas que meu pai dizia, quer dizer, um computador é burro, ele é alimentado pelas pessoas, então ele pode ser alimentado de uma forma um pouco melhor, um pouco pior, né? E usando o palavreado que ele gostava de usar, quer dizer, se o input é bosta, o output vai ser merda. Quer dizer, se você faz uma correlação, enfim, insere dados lá, e aquele negócio não... Veja a previsão do tempo, voltando ali à brincadeira, a história do colega Narciso Vernizzi. Quer dizer, nós não somos capazes de prever o tempo depois de amanhã. Todo dia, se você assiste o Jornal Nacional, você vê a mocinha lá que já está com barrigão. Não acerta. Não acerta. Gente, nós não somos capazes de prever o tempo. Na próxima semana nós estamos querendo prever o tempo daqui a 50 anos. Quer dizer, o modelo roda. Qualquer distorção, daqui a 50 anos, você multiplica isso por... Eu não sei, o professor Molion comentou com muita propriedade, obviamente, quer dizer, o efeito das nuvens. Como velejador, a gente percebe isso. O dia está quente, evapora bastante. No final de tarde, formam-se nuvens. A temperatura diminui. Na época que eu trabalhei com floricultura lá na Espanha, os dias nublados no inverno eram os melhores, porque não havia irradiação do calor, eram os de temperatura mais amena. Quer dizer, o feedback negativo, expressão que o professor aqui usou, e que eu, enfim, comprovei na experiência prática, né? Quer dizer, se eventualmente o planeta estivesse aquecendo,
mais nuvens iam se formar, e essas nuvens, por efeito de feedback reverso, iam diminuir a temperatura. Quer dizer, isso não está em nenhum modelo. A Royal Society of Science, né, depois do escândalo do Climate Gate, que aliás completou 1 ano nesses últimos dias, né, fez um reapanhado das suas conclusões. Eu fiz questão de traduzir esse material, está disponível lá no meu blog, eu recomendo vocês para darem uma lida. E tem uma notícia que eu li pouco antes de vir para cá. Amanhã é um dia muito significativo nos Estados Unidos, é o dia de ação de graças, né? Thanksgiving Day. O Mark conhece muito bem isso, todo mundo vai comer o seu peru lá, e certamente nas preces, nas orações, nos agradecimentos dos norte-americanos, deveria haver um reconhecimento à contribuição que o incremento de gás carbônico trouxe à fartura nas mesas. Porque mais gás carbônico, como vários dos colegas aqui acabaram demonstrando para vocês, significa mais produção agrícola, que por sua vez significa melhor alimentação para os seres humanos. Queria só comentar acerca dos modelos ainda, que até assim, a discussão dos céticos e contra os aquecimentistas, os céticos às vezes usam esse artifício de falar que os modelos não servem para prever o tempo para amanhã, então eles também não servem para prever o tempo daqui a 100 anos. E é comum você ver desaquecimentistas falando que isso é uma bobagem dos céticos, porque os modelos de previsão de tempo que a gente vê no dia a dia, eles funcionariam com basicamente uma fórmula diferente dos modelos que preveem o clima. Mas seria interessante se você pedir para um desses aquecimentistas rodar um modelo desse. Se ele fala, não, o modelo funciona, e ele, com o cálculo e dos dados históricos todos para dar o clima daqui a 100 anos, por que eles não rodam esse modelo até chegar no dia de amanhã? Então ele preveria o clima de amanhã certo, né? Então é só você deixar de usar a previsão de clima que se usa e usar o modelo climático para acertar. Os dados históricos rodados no modelo, não o clima de ontem, ou da semana passada. Sim, então eles não fazem isso. Eles não fazem isso porque seria uma prova de que esses modelos são inúteis. Então, só para corroborar aí. Não precisa ir longe, não. Normalmente nas minhas palestras, hoje eu dirigi um pouco mais para o lado do efeito estufa, em função de que eu esperava que fossem abordados mais esses aspectos. Mas o modelo E do GIS, do Instituto Goddard para Estudos Espaciais, da NASA, que é o top, né, o supra-sumo do modelo, como a gente disse, se o modelo for bom, ele consegue reconstituir o clima passado. Acho que é um teste justo. Então eles rodaram esse modelo desde 1880 até 2003. E os resultados são verdadeiros absurdos. Eu tenho uma lista, tenho um slide em que eu listei alguns pontos importantes, mas tem um que salta aos olhos, que é o fato de que o modelo colocou uma redução de 20% na chuva da Amazônia. 20% na chuva da Amazônia. Em termos de clima, nós sabemos que tem 3 regiões do mundo que são a fonte de calor para a circulação atmosférica, que é a Amazônia, a região equatorial da África e aquela região da Indonésia, norte da Austrália, que é a piscina de água quente do Pacífico. Essas 3 regiões são consideradas as fornalhas da atmosfera, que são a região de ascensão dos ramos da célula de Walker. Ora, se o modelo, ao rodar desde 1880 até o presente, ele erra na fonte de energia. E foi uma redução violenta, equivalente a 20%. Para vocês terem uma dimensão,
dá cerca de 20 mil Itaipus funcionando com 14 gigawatts de potência. Isso é o máximo de potência. Se o modelo erra na fonte, que é a que coloca energia no sistema, o que você espera que isso ocorra nos trópicos e fora dos trópicos? Então, realmente, é lamentável que o pessoal que se envolve com o modelo, eles acreditem muito mais no modelo em si do que nos dados que estão sendo registrados. E o modelo, Guilherme, ele por si só ele é um filtro. No momento que eu tenho que representar o modelo com uma grade tridimensional, essa grade, a distância entre os pontos já é um filtro. Então, se o meu modelo for 300 km, significa que ele não vai captar nenhum fenômeno que tenha uma escala espacial duas do modelo, ou seja, ele filtra tudo que for superior em escala espacial a 600 km de comprimento. Com isso, ao filtrar esses movimentos, ele então começa a propagar o erro à medida que vai integrando no futuro. Então, se no modelo de tempo o seu limite de previsibilidade é da ordem de 15 dias, e esse mesmo modelo de tempo é usado como modelo de clima integrando, então, claro está que o resultado que sai ali não tem absolutamente nada a ver com o que vai acontecer, porque o erro vai se propagando e o resultado final tem muito mais ruído do que, na realidade, informação. Portanto, é lamentável que as pessoas cheguem a ponto de dizer, olha, estava previsto para hoje às 15 para meia-noite, tudo isso. Está previsto, o modelo previu uma chuva de 100 milímetros aí, não choveu, a culpa é da natureza, não é do modelo. E é um erro epistemológico clássico que vocês aqui na geografia entendem muito bem. Então, portanto, onde será que, pergunta do colega, onde será que a gente vai discutir esses assuntos? Se for nas ciências humanas, né? Porque eu discuto bastante com o Marcel, o pessoal que também me conhece. Poxa, aqui a gente tem um leque de oportunidades de enxergar vários objetos assim e ver quais são as suas relações. O pessoal do IAG não vai fazer isso. O pessoal do IO não vai fazer isso. O pessoal da FEA também não vai fazer isso. E pior de tudo, né? Isso aqui muda o clima do planeta. Né? Na visão deles, isso aqui muda o clima do planeta.